Olá, seja muito bem-vinda a mais uma live semanal. Você, mamãe que está chegando aqui, que está aqui talvez pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Meu nome é Neise Santiago, sou fisioterapeuta, trabalho com mães durante a gestação e também no pós-parto, mais especificamente auxiliando mamães aí no fechamento da diástase abdominal. Lembrando que toda quinta-feira temos live aqui às 19 horas. E o propósito dessas lives é estar ajudando você, mamãe, a perder a barriguinha que ficou depois dos filhos, fechar a diástase abdominal. Então, os conteúdos das nossas lives, elas são super direcionadas para já estar dando, para que eu já possa estar te ajudando e para que eu já possa te dar um norte, para que você saia daqui dessa live fazendo algo na prática. Então é dessa forma que eu trabalho. Então você não vai estar aqui apenas assistindo uma live teórica, tá bom? Você vai colocar, vamos dizer, você vai colocar os seus músculos para funcionar já a partir dessa live de hoje, para você começar a ver essa barriga voltando. Então, se você tá aí com aquele aspectozinho de grávida depois dos filhos, esse aspectozinho de grávida está com os dias contados, ok? Então, seja bem-vinda, Gleiciane, Praquides, Shirde, seja bem-vinda, Eliana, boa noite. Goiânia, Pernambuco, seja muito bem-vinda, Naila, seja bem-vinda, Nath, seja bem-vinda. Então, se você está aqui também pela primeira vez na nossa live aqui semanal, coloca aí, ó, hashtag, coloca a nossa hashtag, esqueci o nome da hashtag, gente, hashtag novata, fugiu o nome da cabeça, hashtag novata, se você está aqui pela primeira vez, eu espero que você se sinta muito à vontade. O tema da nossa live de hoje, porque a gente já vai começar sem enrolação, tá bom? Nós já vamos começar. O tema da nossa live de hoje é: por que a dieta não acaba com a minha barriga estufada depois dos filhos? Então, ó, Paty tá colocando a hashtag novata, a Nath também, primeira vez aqui. Sejam muito bem-vindas, tá bom? Espero sempre encontrar vocês aqui toda quinta-feira às 19 horas. Ó, Eliana, tem muita mamãe nova chegando aqui no perfil e eu espero que vocês encontrem, né, o conteúdo que de fato traga resposta para você, que não seja um conteúdo encheção de linguiça, ok? Então, as mamães que estão chegando agora, ó, Gleice, Araújo, Mônica também colocou, eu sou fisioterapeuta, tá bom? Sou mãe de 3 crianças, então tenho o Davi de 12 anos, Daniel de 9 e Eva de 5 meses. E se você também tem filhos, já coloca aqui a idade dos seus filhos, só para eu ter ideia de qual público que eu estou falando, tá bom? Então, se você tem um filho, coloca a idade dele. Se você tem 2, 3, 4 filhos, eu estou atendendo agora uma mamãe que gestou 5 vezes, tem 4 filhos. Então, se você tem aí 4 filhos, coloca a idadezinha deles aí para eu ter uma ideia do público, tá bom? Olha, a Paty tá falando aqui. Tem um que fez 16 anos e tem a diástase tem 2 anos, ok. Tem 2 de 13 de 15, maravilha, meninas. Tem 3 filhos também, Gleice, é isso? 19, 13 e 2 aninhos, 7, 9 e 1 aninho. Ó, gente, um monte de mãe de 3, 11, 6 e 2, que lindo! Que lindo, eu tô adorando a minha família grande. Mãe de 3, com muito orgulho, depois de 12 anos quisemos ter filhos novamente. Não foi aquele, meu Deus, aquele acidente que aconteceu, não. A gente quis mesmo. Mas até quando é um acidente, eu tenho certeza que você pensou assim, meu Deus, como eu sobrevivi tantos anos sem essa criança, não é verdade? Ó, outra mamãe aqui, ó, 4 filhos, 16, 11, 4 e 4 meses. Gente, que maravilha! Muitas mães aqui com bebês pequenos. Então, deixa eu já falar uma coisa para vocês. Aproveitem o conteúdo da live da semana passada. Live da semana passada foi quando eu estou liberada para fazer exercícios após o parto. Então, essa é uma pergunta que aparece demais aqui. Hoje tinha uma mamãe me perguntando isso. Então, a gente tem critérios médicos e fisioterapêuticos para liberação de exercícios pós-parto.
mas segundo critérios fisioterapêuticos, você já pode começar a dar estímulos ao seu corpo com 48 horas pós-parto. Então, mamãe que está com um bebê de 2 meses, a live da semana passada é para você, tá gravada. Mamãe que é 4 meses, você já pode dar estímulo para o seu corpo. Se você está aqui, você acabou de ter filho, está aí pleno puerpério, 1 mês pós-parto, assiste a live da semana passada, está gravada, ok? Mas vamos lá começar o conteúdo da nossa live de hoje. Por que a dieta não acaba com a minha barriga estufada depois dos filhos? Por que o tema dessa live, meninas? Porque, novamente, é o tipo de pergunta que chega muito aqui. Neise, estou fazendo dieta, mas mesmo assim, estou fazendo reeducação alimentar, mas mesmo assim a minha barriga não diminui e continuo com uma barriga de grávida. Pareço que estou com 4 meses, 6 meses pós-parto. E já estou aí numa dinâmica, né, de uma boa alimentação há 6 meses, 1 ano, mas continuo com a barriga estufada. Então, o que está acontecendo? Quais são as possíveis causas desse estufamento abdominal? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é isso. Então, você pode estar tendo estufamento abdominal porque está sim com sobrepeso, e você já pode responder aqui nos comentários se você conseguiu já voltar para o seu peso ideal depois de você ter tido filhos. Isso independente se você está com filhos bebês ou se seus filhos já têm 10, 15 anos. Você conseguiu voltar para o seu peso ideal? Escreve aqui. Se você está com sobrepeso, escreve também quanto que você está acima do seu peso, quanto você tem que perder, ok? Então, coloca aqui também. Então, uma das causas da barriga estufada pode ser, sim, meninas, o sobrepeso. Então, a gente pode pensar em 3 possíveis causas. Então, se eu já sei que eu tenho sobrepeso, é claro que eu preciso fazer o quê? Uma reeducação alimentar, eu preciso fazer dieta. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Você não vai me ver aqui no Instagram trazendo um conteúdo para você, aonde eu vou dizer para você que tudo é diástase abdominal, tá bom? Então, por quê, gente? Porque eu trabalho de forma global. O seu corpo, ele é um corpo complexo, que não é constituído apenas de músculo. Ele é constituído de gordura, ele também é constituído de tecido conjuntivo. Então, nós precisamos entender que a abordagem para a mamãe perder a barriga depois dos filhos, para a mamãe fechar a diástase abdominal, é uma abordagem multifatorial que a gente leva em consideração o corpo inteiro, porque você é um ser integrado. Então, uma das causas de você estar com estufamento abdominal pode ser o sobrepeso. Ó, uma mamãe tá falando aqui, tô no mesmo problema. E a barriga pochete, estômago alto e também tem o peso, né? Tem o sobrepeso. Então, essa é uma das causas do estufamento abdominal, o sobrepeso. Uma outra causa do estufamento abdominal também pode ser a diástase abdominal. Então, é uma outra causa, uma possível causa do estufamento abdominal, a diástase. O que é a diástase? A diástase é esse afastamento das bordas do reto abdominal, e a gente daqui a pouco vai falar isso com um pouco mais de profundidade, não vamos chover no molhado, porque muitas de vocês já estão conscientes do problema. O público de mães hoje já está muito consciente a respeito da diástase abdominal, ok? Então, esse afastamento dos músculos também causa uma projeção abdominal, a barriga fica maior, fica mais globosa, o estômago fica alto, né? Ou então aquela barriguinha pochete também pode estar aparecendo por causa da diástase abdominal. E um terceiro fator que pode estar aumentando a sua barriga, causando estufamento abdominal, é uma distensão abdominal por causa de alguma intolerância alimentar, por causa de alguma alergia alimentar. Mas, Neise, como é que eu vou observar isso no meu corpo? Você vai observar dessa forma, é isso mesmo, é questão de observação. Então, você vai prestar atenção nos alimentos que você tem comido durante a semana. E você vai prestar atenção se existe alguns dias da semana que a sua barriga está bem maior do que nos outros dias.
E se você sente dor de cabeça, se você sente uma coceira na garganta, se você sente dores na sua barriga, no seu estômago, tudo isso pode apontar uma possível intolerância ou alergia alimentar que vai causar, sim, um excesso de gases na sua barriga e pode causar essa projeção abdominal. Então, precisamos entender que o estufamento abdominal, ele pode ser multifatorial. E as mães que eu trabalho, que eu acompanho, as minhas pacientes, elas têm todo esse controle. Eu vou apontando até que ponto é diástase, até que ponto é diástase somada a sobrepeso, somada a uma intolerância alimentar, porque juntamente com o meu trabalho, eu tenho um trabalho de uma nutricionista que me ajuda demais nesse processo. Então, a gente caminha em paralelo. Então, meninas, por que é importante você saber isso? Porque se você tem sobrepeso e só está fazendo dieta, o que é muito importante, tá? Eu quero dizer aqui que a dieta é muito importante, eu vou dizer o motivo. A dieta é muito importante para mães que têm diástase abdominal, mas estão com sobrepeso, porque o sobrepeso interfere no fechamento da diástase, na volta da barriga, ok? Daqui a pouco a gente já vai falar sobre isso. Então, o que a gente tem que levar em consideração é, se eu tenho sobrepeso e estou fazendo dieta, isso é excelente, mas não é o suficiente, ok? Se você tem sobrepeso e tem diástase abdominal e já está fazendo algum acompanhamento fisioterapêutico ou já está fazendo exercícios direcionados para fechar a diástase abdominal e tem sobrepeso, já está fazendo exercício, mas não está fazendo dieta, só o exercício também não é suficiente, ok? Então, tem sobrepeso, está fazendo dieta? Excelente, mas não é suficiente. Tem sobrepeso, tem diástase, está fazendo exercícios, mas não está fazendo a dieta, só fazer exercícios também não é suficiente. Estão acompanhando o meu raciocínio? Porque o seu corpo ele é integrado, ok? Porque o seu corpo é uma junção de sistemas. E a gente precisa olhar para todos os lados para você ter um resultado significativo num período aí de 12 semanas, apenas 3 meses. E eu posso mostrar isso. E tem mais uma questão. A gente também pode ter mamães aqui magrinhas, né? Mamães que não têm sobrepeso, que já estão no peso ideal, que não são aquela falsa magra, mas mesmo assim continuam com uma projeção abdominal. Então, se você teve filhos, se você já tem 2 meses pós-parto e continua com a barriga estufada e é magrinha, com certeza esse estufamento abdominal é por causa da diástase abdominal. Então, eu tenho aqui, olá Maria, seja muito bem-vinda. Então, eu tenho aqui, ó, a Monique tá falando, é magrinha, Monique, você? Então, eu quero mostrar aqui justamente esses exemplos para vocês, de mães que além da diástase tinham sobrepeso e conseguiram um resultado expressivo em 3 meses, 12 semanas. Vou mostrar também para vocês de mães bem magrinhas e que tinham também um estufamento abdominal. E é isso, ali a diástase está instalada. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui rapidinho a minha tela aqui. Então, vejam, por exemplo, o exemplo dessa mãe. Então, essa mãe, além da diástase abdominal, ela tinha sim uma projeção abdominal porque estava com sobrepeso. E aí a gente vê a diferença gritante entre uma foto e outra, entre o antes e depois. Ela perdeu 10 centímetros de circunferência abdominal. Por quê? Porque além de fazer exercícios, ela também seguiu um plano alimentar. Porque além de seguir um plano alimentar, ela fez exercícios específicos para fechar a diástase abdominal. Então, essa é uma das minhas pacientes. Uma outra aqui que eu quero mostrar aqui para vocês é essa daqui, a Patrícia. A Patrícia, além de ter uma diástase abdominal de 4 dedos de distância e bem profunda, ela também ganhou muito peso depois dos filhos. Depois da gestação dela, ela tem um filho só.
ela ganhou muito peso. E aí você tá vendo essa foto de antes e depois, que num período de 3 meses, ela fez o dever de casa dela, seguindo toda uma orientação nutricional. Ela perdeu 9 quilos, juntamente com isso, perdeu 9 centímetros de barriga e, associada a isso, também fechou a diástase abdominal, que era de 4 dedos, e o dedo e a mão enfiava profundamente nesse período de 3 meses. Então, por que eu tô falando isso? Porque existem vários fatores que causam o estufamento da barriga. Agora, a gente também pode ter casos de mães magrinhas e que continuam com a barriga alta depois dos filhos. Então, a gente tem aqui, olha, essa mamãe muito magrinha, né? Olha o bracinho dela, bem magrinho. E nesse período aí, na verdade, de 2 meses, a Larissa conquistou esse resultado. Ela perdeu 6 centímetros de barriga. Olha como a barriga da Larissa diminuiu. Então, uma mamãe magrinha que não tinha sobrepeso, que era apenas o estufamento abdominal. E olha também como ela perdeu aqui a barriga. Deixa eu só mostrar mais uma foto aqui para vocês. Dessa outra mamãe aqui, que também é o caso de mais uma mamãe magrinha e que tinha o estufamento abdominal, a projeção abdominal aí mais caracterizada pela diástase, mesmo não tinha sobrepeso, e como a barriga dela voltou nesse período de 3 meses. Então, mamãe, eu quero te dizer, você que tá aqui, deixa eu parar de compartilhar agora, eu quero te dizer que é super possível você perder a barriga depois dos filhos, fechar a diástase abdominal em 3 meses, sem passar por intervenção cirúrgica, ok? Mas nós precisamos entender aquilo que está acontecendo com o nosso corpo. Precisamos entender, como eu falei para vocês, o porquê que essa barriga está estufada. Precisamos entender quais são as possíveis causas. Se você já está fazendo dieta e não consegue perder a barriga depois dos filhos, é porque associada a essa projeção abdominal por causa do sobrepeso, tem aí a diástase abdominal também. E por que é importante a gente entender isso, né? Porque assim, isso faz com que a gente tenha resultados. Porque, mais uma vez, você vai tratar o seu corpo de forma global. Você vai tratar esse corpo olhando para as várias esferas do corpo, não apenas para a questão muscular, se é que você tem sobrepeso. Então, mamães, a dieta é importante até para as mães que são falsas magras, né? A dieta é importante, muito importante, mas só a dieta não é suficiente. O exercício é importante para acabar com o estufamento abdominal? É muito importante, é essencial, mas só o exercício não vai ser eficaz se essa mamãe também tem um aumento de peso. E engraçado que essa semana eu recebi essa perguntinha aqui de uma mãe, né, aqui do Instagram. Ela escreveu aqui pra mim, falou isso pra mim ontem, né? Uma seguidora, ela escreveu: boa tarde, Neise, eu preciso fechar a diástase antes de voltar aos treinos? Olha o que ela perguntou, né? Eu tenho que fechar a diástase abdominal antes de voltar a treinar, de fazer musculação, de fazer funcional? E aí eu falei que sim, disse tudo direitinho, e ela deu a razão dela, os motivos. Ela falou: eu estou muito acima do peso, que ela estava muito mal com a aparência, que ela queria perder peso, o bebê dela já tinha feito 7 meses, ela ainda teve todo um processo de depressão. Então, o que ela queria? Ela queria voltar a fazer os treinos pesados, pensando nessa questão dela estar muito acima do peso. E o que eu disse justamente para essa mãe é o que eu quero dizer aqui para vocês. Primeira coisa, mamãe, que você deve pensar, se você tem diástase abdominal e está acima do peso, não é fazer uma atividade intensa, mas é caprichar nessa sua alimentação, ok? E aí eu fui falando direitinho com ela, também indiquei a ela exercícios que ela pode fazer. Deixa eu escolher aqui a outra conversa que continuou. Então, eu falei para ela que primordialmente ela tinha mesmo que fechar a diástase abdominal para depois avançar para exercícios mais intensos, mas que não eram os exercícios que iriam fazer ela perder peso, porque ela estava com excesso de peso, e sim a alimentação. E aí, olha o que ela me respondeu, e é isso que eu acho maravilhoso. Quando a gente não apenas ouve, mas quando a gente começa a colocar em prática as instruções que a gente tem ouvido. E aí ela falou: marquei uma nutricionista para amanhã.
Aí ela escreveu: desde a semana passada comecei a melhorar a minha alimentação, mas preciso de uma orientação especializada. E aí eu falei pra ela: eu tô muito feliz porque você já está fazendo coisas e não apenas desejando. Muito bom. Eu escrevi pra ela: não desiste. E ela escreveu lá embaixo: preciso me colocar como prioridade. E aí eu tava justamente dizendo isso pra ela, com certeza. Ela tava com um bebê de 7 meses, teve depressão pós-parto, acabou engordando, mas estava vendo o momento que ela também precisava se cuidar. Ela mesmo precisava se cuidar. E muitas vezes a gente se engana ou a gente atropela processos, né? Justamente porque a gente está com um peso acima, tem que perder 5 quilos, às vezes 10 quilos. Depois que tivemos nossos filhos, a gente pensa automaticamente em fazer exercícios mais avançados, voltar ao treino, quando na verdade a gente tem que seguir uma alimentação adequada. E por que isso é importante, gente? O que isso tem a ver com diástase abdominal? Nossa, Neise, mas você está falando coisa que diz respeito à nutrição. Sim, é verdade, eu estou dizendo coisas que diz respeito à nutrição. Por quê? Porque eu sou da área de saúde. E quando eu olho para o abdômen de uma mãe, eu não estou olhando apenas para a barriga. Eu não trato apenas de barrigas. Eu trato da mãe, né? E a mãe tem um nome. Aqui a gente tem a Cristina, tem a Isa, tem a chefe Clé, tem a Andréia. Então eu trato pessoas. Então eu trato você. E aí eu vou te orientar direitinho para qual especialidade você deve procurar. Se você tem diástase abdominal, mas também existe algum sobrepeso. E por que, meninas, que fazer dieta é bem importante? Eu sei que o tema da nossa live de hoje é justamente esse. Presta atenção aqui. Porque dieta não acaba com a minha barriga estufada após os filhos. A dieta não está acabando com a barriga estufada depois dos filhos porque estamos fazendo só dieta e porque não estamos fazendo exercícios direcionados para diástase abdominal, exercícios específicos. Mas eu quero dizer aqui para você, mamãe, que se você tem sobrepeso, você precisa sim de um acompanhamento. Por quê? Porque esse sobrepeso está projetando o tempo todo a sua barriga para fora e nós acabamos causando, mães que têm sobrepeso, um excesso de pressão intraabdominal. Neise, o que é isso? E isso dificulta o fechamento da diástase abdominal. Por isso que as duas coisas precisam andar em conjunto. Então, existe um sistema pressórico dentro do nosso corpo e todas as vezes que você espirra, tosse, ri, pega alguma coisa pesada no colo, pega alguma coisa pesada, existe um aumento de pressão intraabdominal. O que é esse aumento de pressão intraabdominal? Eu trouxe uma bexiga aqui. Da mesma forma quando você come muito, quando você vai naquele rodízio de pizza, e aí você come muito e você fala assim: nossa, minha barriga está muito estufada. Por quê? Porque aumentou a pressão dentro da barriga por causa da digestão que tem que acontecer. Só que isso não é apenas com aquilo que você come. Qualquer movimento que a gente faça com o corpo, principalmente quando a gente tem excesso de carga, por exemplo, eu estou com a minha filha no colo, eu estou tendo aumento de pressão intraabdominal. O que é isso, Neise? Então eu tenho aqui uma bexiga, como eu falei, tossiu, espirrou, riu, pegou algo pesado, vomitou, acontece aumento de pressão. Então isso aqui que acontece, ó. Espirrou, é isso que acontece, aumenta a pressão dentro da barriga. Aí a pressão normaliza. Riu, pegou alguma coisa pesada no colo. É isso que acontece. Mães que têm sobrepeso acabam tendo esse aumento de pressão de forma crônica. E o que acontece? Como você tem os músculos abdominais, os músculos pélvicos lá do assoalho pélvico enfraquecidos por causa da diástase abdominal, os teus músculos que abraçam a frente da barriga, que abraçam aqui a sua pelve, as suas costas, o seu diafragma, toda vez que a pressão aumenta, esses músculos eles contraem para justamente essa pressão não aumentar. Só que como a mãe tem uma musculatura frágil por causa da diástase, toda vez essa pressão aumenta. E a mãe que tem sobrepeso está tendo um aumento de pressão crônico. Então, por causa do sobrepeso, a pressão está crônica e os teus músculos estão fragilizados.
Então, antes, eu dizia assim, né? Mães que me perguntavam, Neise, eu tenho diástase abdominal, mas também estou acima do peso. Para eu fechar a diástase, eu preciso fazer dieta? E eu dizia que não. Não preciso, uma coisa não interfere na outra. Você consegue tratar os seus músculos independente se você vai perder peso ou não, se a sua barriga vai diminuir por causa da dieta ou não. Então eu dizia que não era necessário. Só que, meninas, a verdade é que o resultado não é um resultado satisfatório, porque você está fazendo exercício, o músculo está sendo recuperado, mas é uma briga interna. Ao mesmo tempo que você faz exercício para conter esse aumento de pressão, ao mesmo tempo existe uma pressão aumentada empurrando os teus músculos para fora o tempo todo. Tanto a barriga quanto o assoalho pélvico. Ele está sendo empurrado para baixo o tempo todo, por causa do aumento de pressão intraabdominal. Então, ter uma alimentação adequada é muito importante para você que quer perder a barriga depois dos filhos. Mas a questão é, já estou me alimentando adequadamente, já entendi que se eu tenho um abdômen muito estufado e quero fazer exercícios para fechar a diástase abdominal, que eu preciso também fazer dieta, mas a questão é, eu estou fazendo dieta, mas eu continuo com a minha barriga estufada, meu estômago continua alto. Por que isso acontece, gente? Justamente por causa da diástase abdominal. Porque a diástase abdominal também causa esse aumento de pressão intraabdominal crônico. Como os músculos que estão aqui na frente da barriga, eles não estão juntinhos, eles estão separados, o que acontece? Essa pressão, ela estando muito aumentada, porque eu não tenho um músculo forte aqui segurando. A pressão é mais forte do que a musculatura. E aí o abdômen fica abaulado. Então, por que você não consegue perder a barriga depois dos filhos, acabar com o estufamento abdominal fazendo dieta? Porque muito provavelmente você não está fazendo os exercícios direcionados, exercícios específicos para fechar a diástase abdominal. Que exercícios são esses? É a musculação? É o abdominal tradicional? Não, claro que não. São exercícios que vão curar o teu corpo de dentro para fora, tá bom? Por quê? Porque você tem uma lesão, a diástase é uma lesão. Então, nós precisamos dar estímulos para o nosso corpo, a princípio, gentis, estímulos suaves, curando esse corpo de dentro para fora, e depois a gente começa a progredir com os exercícios. Tudo bem, meninas? Vocês estão me entendendo até aqui? Até aqui eu estou sendo clara para vocês? Então, o que a gente tem que entender, digam aqui nos comentários, tá? O que a gente tem que entender é que a diástase abdominal, essa diástase aqui dos retos, né, esse afastamento da musculatura, essa diástase é justamente o resultado, tá aí, ok? Araújo, Correia, então tá bom. Essa diástase é justamente o resultado desse aumento de pressão intraabdominal excessiva, ok? E normalmente esse aumento de pressão intraabdominal, ele é desenvolvido quando? Durante a gestação. Por quê? Durante a gestação, o que está crescendo? Novamente, imagina que isso aqui é a pressão. Imagina que isso aqui são os seus músculos. Então, durante a gestação, o seu bebê está crescendo, o útero está crescendo e está fazendo pressão contra a parede abdominal. Então, tudo fazendo pressão contra a parede abdominal. O que a parede abdominal faz? A parede abdominal abre para dar espaço para expansão desse útero, desse bebezinho que está crescendo. E isso é fisiológico, isso é normal. Só que à medida que esses músculos vão se afastando, a gente tem um tecido aqui entre os músculos que é a linha alba, e esse tecido, que é um tecido conjuntivo, ele vai ficando muito fininho e vai ficando sem tensão. Esse tecido vai ficando muito fininho e sem tensão. Esse tecido vai ficando super abaulado, então é isso aqui que acontece. O tecido que é firme, que está ali entre os músculos, que é bem firme, ele vai ficando, à medida que a barriga vai crescendo durante a gestação, ele vai ficando fragilizado, vai ficando mole. É por isso que a mãe, quando faz o teste da diástase, enfia a mão profundamente lá dentro da barriga,
Então, esse tecido conjuntivo vai ficando molinho, enfraquecido, e toda vez que essa mãe espirra, tosse, ri, pega alguma coisa pesada, como esse tecido tá mole, o que que acontece? Acontece o estufamento, né, da barriga. Imagina que isso aqui é a pressão intraabdominal, né? Como o tecido tá molinho, ó, a barriga vai para fora. Como o tecido tá molinho, aumentou a pressão, a barriga vai para fora. À medida que a gente vai fazendo exercício, já vou responder a perguntinha da mamãe que tá aqui. À medida que a gente vai fazendo os exercícios específicos para fechar a diástase abdominal, esse tecido ele vai ficando bem firme, tá bom? Vai ficando com bastante tração. E, ó, por mais que exista aumento de pressão, o aumento de pressão não vence o tecido. E dessa forma, a mãe perde a barriga vai voltando, você para de querer só usar blusa larguinha, vestido larguinho, começa a usar os croppeds da vida. Então, tenho mães aqui que não usava cropped de jeito nenhum, né? Aqueles shortinhos que hoje tá super na moda de cintura alta, e não usava cropped por causa do estufamento abdominal, depois vai ficando livre, né? Se sentindo livre para usar as roupas que mais gosta. E se, além da diástase abdominal, você ainda apresenta, né, incontinência urinária, escape de xixi, flatos vaginais, dor na coluna, tudo isso são sinais de que só a dieta não vai fazer você perder a barriga depois dos filhos se você tem diástase abdominal, ok? E aí tá justamente o motivo, a causa, né? Por que eu estou fazendo dieta, estou perdendo o braço, estou perdendo perna, estou perdendo o bumbum, mas não consigo perder a barriga depois dos filhos. Estou fazendo dieta, mas a dieta não está acabando com a minha barriga estufada. A dieta é importante, mas a gente precisa dar atenção aos exercícios. E uma outra coisa que a gente pensa é: tá bom, Neise, já entendi que eu tenho que fazer exercícios direcionados para perder a barriga depois dos filhos. Mas quais exercícios? Porque eu vejo um monte de Instagram dizendo que eu não posso fazer exercício nenhum. Se eu tenho diástase abdominal, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo outro. Então, Neise, quais os exercícios que você me indica? Meninas, eu digo para vocês, primeira coisa, você pode fazer exercício, você deve fazer exercício, já respondendo a pergunta aqui dessa mamãe que deve estar usando o Instagram do marido. Quero saber se já posso fazer os exercícios, porque eu passei por uma cesariana. Mãe, você pode fazer exercícios com 48 horas pós-parto. Quais exercícios são esses? Falamos na live da semana passada. Dá uma olhadinha aqui, eu também vou colocar essa live nos meus stories depois que terminar a live de hoje. Que exercícios são esses? Neise, eu acabei de passar por uma cesárea. Eu já posso fazer exercícios 48 horas pós-parto? Pode. Quais exercícios? Exercícios respiratórios, exercícios de ativação da musculatura do assoalho pélvico. Como é que eu faço isso? Você faz isso, como é que eu faço esses exercícios? Você faz esses exercícios vendo a minha live da semana passada, porque eu já disse lá ali bem direitinho o que você deve fazer, como você deve fazer. Inclusive, eu tenho aqui também nos rios exercícios que você pode fazer deitada, tá bom, mãe? A mãe aí, que eu acho que deve ser esposa do Carlos, tá? Então, ela tá aqui, ó, com 3 meses, tá com 3 meses pós-parto. Então, eu tenho uma live aqui justamente falando sobre exercícios que você já pode fazer deitada na sua cama mesmo, aqui nos meus rios, tá bom? Então, assiste a aula da semana passada e dá uma olhadinha nos rios, mas eu também vou colocar aqui nos stories, tá bom? Porque essa pergunta tá aparecendo demais aqui no Instagram. Então, você pode sim fazer exercícios. Quais? Esses que estão aqui no meu Instagram, tá bom? Então, por que eu tô falando isso? Porque, Neise, eu ouço que eu não posso fazer um monte de exercícios. Sim, você não pode fazer exercícios avançados, mas exercícios respiratórios, de ativação do assoalho pélvico, você já pode fazer na maternidade. Você já pode fazer logo que você chegou em casa. Toda vez que você sentar, eu falei isso na aula passada, eu não quero, na live passada, eu não quero ficar aqui repetindo, tá bom?
Mas se você vai levantar do sofá, vai levantar da cama, você vai estar recrutando a musculatura do assoalho pélvico. Isso já é exercício, é aquilo que você precisa para hoje, para essa fase, ok? E até com 3 meses pós-parto, a gente já pode estar até fazendo exercícios um pouquinho mais avançados. Então dá uma olhadinha na live da semana passada, tá, mãe? Que tá perguntando aqui, que tá com 3 meses pós-parto cesáreo. Então você pode fazer os exercícios que também estão aqui no meu Instagram. O que não falta aqui no Instagram, meninas, são exercícios. E eu sempre oriento a como os exercícios devem ser feitos. Então dá uma olhadinha na orientação durante o vídeo e dá uma olhadinha também na descrição, porque eu também dou orientações ali na descrição do vídeo. Outra coisa que você pode fazer, caminhada. Então, caminhada é algo que toda mamãe pode fazer, ok? Denise, mas a caminhada vai me ajudar na diástase abdominal? Não. A caminhada vai te ajudar com relação ao peso se você já está fazendo dieta. O que é muito importante, por causa do motivo que nós já falamos anteriormente. O excesso de peso causa aumento de pressão intraabdominal. Então, hoje, fazer uma caminhada, hoje começar a dieta, hoje começar a fazer exercícios respiratórios, de recrutamento da musculatura do assoalho pélvico, tudo isso já vai te ajudar a você ver resultados acontecendo no seu corpo e você perdendo a barriga depois dos filhos. Tudo bem? E o que você não pode fazer se você tem diástase e sobrepeso? Então, o que eu não posso fazer? O que está contraindicado? Exercícios de alto impacto, como corrida, como exercícios que envolvem salto, não dá para fazer agora, tá? Por quê? Porque é proibido? Não, porque é muito avançado, vai gerar muita sobrecarga na musculatura do assoalho pélvico que já está fragilizada. A maioria das mães que têm diástase abdominal tem a musculatura do assoalho pélvico fragilizada. Talvez ela não esteja perdendo xixi, tendo incontinência urinária, mas quando a gente vai fazer a avaliação do assoalho pélvico, essa mãe não consegue manter a musculatura contraída nem por 4 segundos. Então isso demonstra também que essa musculatura lá do assoalho pélvico requer cuidados. Então o que você não pode fazer de jeito nenhum se você tem diástase abdominal? Exercícios de alto impacto, corrida, não nesse momento, tá? Não que você não possa fazer nunca, mas depois que a gente trata a lesão, poxa, tá liberado, pode continuar. O que você também não pode fazer se você tem diástase abdominal e também tem sobrepeso? Você não pode desistir, tá bom? Você não pode desistir. E é por isso que eu tô aqui no Instagram, para te dizer que você é mais forte do que você imagina. Talvez você esteja olhando para o seu corpo hoje e não enxergue isso, mas eu quero dizer para você que é possível perder a barriga depois dos filhos, é possível fechar a diástase abdominal, é só você não desistir durante o processo. E para que você não desista durante o processo, você também não pode viver todo esse processo sozinha. Porque durante a vida, né, gente, nós temos circunstâncias, nós temos alguns impedimentos, né? Nós temos situações, contratempos que vão acontecendo no nosso dia a dia. E se a gente começa a fazer exercício, aparece um contratempo, aparece uma dúvida, a gente não sabe o que fazer. Se a gente não tem auxílio de um profissional, a gente acaba desistindo, a gente acaba se frustrando, a gente acaba acreditando que não tem solução para o corpo da gente, e isso não é verdade, tá bom? Então, o que você não pode fazer se você tem diástase abdominal e se você também tem sobrepeso? Primeira coisa, exercícios de alto impacto como corrida e saltos. Isso não deve fazer no início do tratamento. O que você também não deve fazer? Você também não deve desistir desse processo, porque tem solução para você. O seu corpo é mais forte do que você imagina. E eu mostrei aqui no início da live várias mães que viveram esse processo e conseguiram perder a barriga depois dos filhos, tá bom? E você também precisa de auxílio profissional, você precisa de ajuda para que você viva todo esse processo com mais rapidez. O que eu mais vejo aqui é pessoas chegando aqui no meu Instagram dizendo que estavam fazendo exercícios e academia por 1 ano
e não conseguiram perder a barriga depois dos filhos. Enquanto tem outras mães vivenciando esse processo durante apenas 3 meses e conseguindo perder a barriga, conseguindo emagrecer, conseguindo fechar a diástase abdominal. Tudo bem, meninas? E pra gente terminar essa live de hoje, me digam aí se vocês estão entendendo bem direitinho tudo que eu falei aqui, tá bom? Pra gente terminar essa live de hoje, eu quero dar aqui um pequeno passo para você já começar a entender até que ponto é diástase e até que ponto é gordurinha, tá? Até que ponto essa projeção que eu tenho do meu abdômen é diástase ou é gordura. Eu tenho que fazer dieta, tenho que fazer exercícios, só exercícios já vai ser suficiente para mim? Então, eu vou mostrar isso aqui para vocês, um teste que a gente pode fazer, ok? Então, meninas, assim, novamente um resumão. Por que a dieta não acaba com a minha barriga estufada após os filhos? Se você tem sobrepeso, a dieta é importante? Sim, mas só a dieta não é suficiente. Se você tem sobrepeso e tem diástase abdominal, se você está fazendo os exercícios são importantes? Sim, mas se a gente ignora a dieta e só faz exercício, só o exercício também não vai ser o todo, ok? Precisamos associar as duas questões. E se você não tem sobrepeso, se você já está no seu peso ideal, se você fizer os exercícios, você vai ver a resposta acontecendo no seu corpo, tudo bem? Então, normalmente, a mãe que não vê o estufamento abdominal diminuindo, mesmo fazendo dieta, é porque ela tem diástase abdominal, nem sabe que tem diástase abdominal, está fazendo exercícios muito intensos e esses exercícios intensos não são os exercícios que te ajudam a fechar a diástase abdominal. Mas quais são esses exercícios então? Olha aqui o meu Instagram, o que não falta aqui é exercício, ok? Vê a live da semana passada, que também está muito importante. Eu falo sobre exercícios que você já pode fazer com 48 horas pós-parto. E o que você não pode fazer? Exercícios de alto impacto, não pode desistir, não pode caminhar sozinha, precisa de auxílio profissional. Se você fizer tudo isso, você vai estar tratando do seu corpo dessa forma global, tá bom? Dessa forma multifacetada, nós poderíamos dizer assim, porque o nosso corpo, né, tem múltiplas facetas. Então, se você tem essa abordagem, né, essa abordagem multifatorial de corpo inteiro, você vai conseguir perder a barriga depois dos filhos, ok? Depois que fecha a diástase, ela pode voltar se não engravidar? Não. Olha, eu já atendi mais de 100 pacientes, tá? Eu não tenho uma mãe que voltou dizendo que a diástase estava aumentando, abrindo de novo depois do tratamento. Então, o que é importante a gente observar aqui durante todo o tratamento da diástase abdominal, a gente vai aprendendo muita coisa que serve para a vida, que serve para a saúde feminina, que serve para quando você tiver 60, 70 anos. Então, aquilo que a gente aprende hoje nessa reeducação do corpo, né, depois dos filhos, se a gente for usar uma linguagem bem técnica, tá? A gente fala sobre reabilitação abdominopélvica, porque é uma reabilitação que envolve o abdômen e a pelve também, os músculos da pelve. Músculos da pelve não é só assoalho pélvico, por exemplo, e o assoalho pélvico tem tudo a ver com postura. Os músculos do assoalho pélvico, os músculos da pelve também envolvem a musculatura do glúteo. Então, se a mãe ela tem cuidados, né, básicos e essenciais depois do tratamento, essa diástase não abre, tá? E não são cuidados que ela tem que ficar fazendo aquilo todo dia. É algo que internaliza. Por exemplo, a gente trabalha muito postura. E eu vejo que as mães, depois que elas fazem todo o tratamento da diástase abdominal, elas têm uma plena consciência postural. Então, só da gente se manter numa boa postura, a gente já está dando continuidade, né, a esse tratamento, a gente continua reforçando a musculatura. Agora, imagina, né, a mãe que fez o tratamento da diástase abdominal, não engravida novamente, mas ela engorda 10, 15 quilos.
E aí, a barriga que tinha voltado completamente começou a ficar estufada e super abaulada. Pode acontecer dessa diástase voltar? Pode. Por quê? Por causa daquilo que a gente falou no início da live. Por causa da pressão intraabdominal crônica, por causa do excesso de peso, empurrando essa musculatura para fora o tempo todo. Pode ser que alguma hora essa musculatura abra, tá bom? Nessas condições que eu falei. Se ela, depois de ter feito todo o processo de reorganização do corpo, como tratamento da diástase abdominal, se ela engorda 10, 15 quilos, pode ser que a pressão seja tão grande que a musculatura volte a se afastar. Isso pode acontecer. Mas se ela mantém os cuidados, que não é exercício, você não tem que ficar fazendo exercício pro resto da vida. Uma vez tratado, tratado. Você só tem que ter hábitos. E hábito é hábito, né, gente? Por exemplo, eu estou aqui sentada o tempo todo numa boa postura. Por quê? Porque eu já tenho hábito, eu não estou encostada na cadeira, né? Então eu tô aqui o tempo todo, eu não tô fazendo uma live com vocês desse jeito aqui, né? E até quando eu chego o meu corpo pra frente, eu não chego o meu corpo pra frente projetando meus ombros pra frente, eu não faço isso. Então eu chego o meu corpo pra frente mantendo meus ombros lá atrás. Por quê? Porque já se tornou um hábito. E olha que eu tenho uma filha bem pequenininha. Epa, a cadeira agarrou na mesa. E olha que eu tenho uma filha bem pequena, que demanda muito, né, essa postura materna. Então, aquilo que a gente aprende durante o tratamento se torna hábito, tá ok? E aí a diástase não abre de novo não, tá bom? Meninas, é isso. Queria agradecer a todas vocês pela presença nessa nossa live semanal. Toda quinta-feira temos live aqui às 19 horas, sempre com um tema voltado para você, mamãe, que quer perder a barriga depois dos filhos, que quer fechar a diástase abdominal. Se você gostou do conteúdo dessa live de hoje, compartilha para outras mamães, tá bom? Se você também tiver qualquer dúvida, agora mesmo eu vou abrir caixinha de pergunta lá nos meus stories, porque tem muita mamãe nova chegando, me mandando perguntinha no privado, e lá nos stories eu consigo ajudar vocês até de uma forma melhor, né? Porque a sua dúvida é a dúvida de várias outras mães, então eu não te ajudo só, né? Eu ajudo várias outras mães, centenas de mães que estão ali olhando os stories, tá bom? Obrigada pela presença de vocês aqui hoje, foi um prazer. As mamães novatas também, espero que vocês tenham gostado do conteúdo da live de hoje. E a gente se vê novamente quinta-feira que vem às 19 horas. Tudo bem, gente? Obrigada pela presença, um beijo. As mães que estão chegando agora, dá uma olhadinha porque a live vai ficar salva, tá? Tchau, tchau, gente. Até semana que vem.